E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? E hoje a gente faz essas aulinhas aqui no nosso canal. E hoje a nossa aula vai ser de um texto muito legal, muito mesmo, que eu estava procurando e não achava o resumo. Então eu tive que ler de novo. O nome do texto é A Preparação do Psicólogo na Formação e no Treinamento, de um professor chamado Luiz Cláudio Figueiredo, tá? Ele é o resumo de uma aula que foi proferida em 1995 na Unicinos, tá? No curso de Psicologia da Unicinos. Para quem não sabe, o curso de Psicologia da Unicinos é um dos melhores cursos de Psicologia da América Latina. E o professor Luiz Cláudio Figueiredo, ele começa falando, fazendo uma análise, né, uma elaboração do currículo que constitui o curso de Psicologia, né? E aí ele mostra uma insatisfação, porque tudo que se oferece aí no decorrer de 5 anos do curso vem de várias naturezas, né? Só que ninguém sabe de onde vem, né? E primeiro ponto, professor, é conseguir identificar isso aí, tá? A psicologia, segundo o professor Figueiredo, ela é organizada, tá? Em torno de interesses práticos e cognitivos, na forma de comunidade, né? Porque ela foi feita para isso. E sobre comunidades também, né? Só que dessas mais teóricas. Além de ter uma organização aí extremamente profissional, tá? Com seus órgãos de publicação, com seus institutos, né, com seus congressos, enfim. E o universitário, ele é único, né? Ele é uniforme. E ele está em oposição à realidade desse campo. Por quê? Como assim? O professor Luiz Cláudio Figueiredo ele deixa claro que é necessário tirar dessa diversidade uma consequência óbvia, tá? E para ele é impossível montar apenas um currículo que seja equilibrado, que seja fiel à diversidade, né? Que seja justo com as diferentes alternativas profundas em cada uma delas, né? Propiciando uma excelente base teórica e também uma boa oportunidade de exercício prático nas diferentes orientações da psicologia, né? Um currículo que seja capaz de resgatar histórias das diferentes psicologias e, ao mesmo tempo, atento às inovações teóricas que surgem no dia a dia, né? Além das técnicas, etc. Uma coisa que eu vou abrir para vocês é que assim, eu comecei a fazer o curso de psicologia na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E aí eu li esse texto do professor Luiz Cláudio Figueiredo. E o que aconteceu? Quando eu tive noção de quão grandiosa era a psicologia, eu larguei a Anhembi Morumbi. Não porque ela fosse ruim, muito pelo contrário. Só que ela era de uma linha extremamente behaviorista e eu estava me formando um behaviorista. Hoje eu sou behaviorista, não sou behaviorista porque eu escolhi ser, não porque a faculdade me formou behaviorista. Eu olho na turma que se formou comigo, a maioria absoluta. Eu avalio o curso de lá hoje, é bom, mas é muito behaviorista. Tipo, é excelente em behaviorismo, mas é péssimo em teoria crítica, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu li esse texto, eu tive noção de que para eu aprender psicologia, eu tinha que passar por N faculdades. E é isso que o professor Luiz Cláudio Figueiredo está criticando. Depois da Embi Morumbi, eu fui estudar na FMU, que é a Faculdade Metropolitanas Unidas em São Paulo. Por que eu fui para lá? Teve um motivo, tá? Eu fui para lá porque eu queria aprender muito sobre psicologia da saúde. Eu queria, não, eu quero ir para a saúde e tal. E lá forma psicólogo da saúde como ninguém. Só que eu também olhei e falei, pô, acho que não é bem por aí, não é isso que eu quero para minha vida profissional, tal. Aí fui avaliar para qual faculdade eu iria. E eu, um cara que saí da Embi Morumbi, extremamente behaviorista, muito behaviorista mesmo, né? E aí eu meti a boca, eu criticava muito psicanálise, muito, muito, muito. Só que eu me liguei, teve um dia que eu tive uma reflexão e pensei assim, li de novo esse texto, tá? E falei, pô, mas para eu criticar a psicanálise, eu tenho que aprender muito a psicanálise. Onde vão te oferecer psicanálise? Aí eu fui ver quais eram as melhores faculdades e tal, fui estudar na Universidade de São Marcos. Lá eu tive contato com muita teoria crítica e tal. Mas por que eu estou falando isso? Não é para dizer que eu rodei muito, não, porque eu rodei mesmo. Mas é para dizer que você estuda em uma faculdade, você aprende uma psicologia. Você estuda em outra, você aprende outra. Você estuda em outra, em outra. E o que o Luiz Cláudio Figueiredo está falando que que a gente precisa ter um curso, uma grade curricular que seja capaz de apresentar isso tudo de maneira efetiva para que o aluno não tenha que ficar pulando de galho em galho, né? E aí ele continua falando que mesmo que se faça uma seleção, deixando de lado algumas escolhas de pensamento psicológico, eu pego algumas escolas de pensamento e deixo de lado. Ainda assim, o que sobrar como relevante e indispensável
daria para comprar um currículo de no mínimo 10 anos de estudo. É trash, porque psicologia são 5, né? Quando os alunos eles começam o curso, eles esperam que exista uma harmonia entre as matérias, mas logo eles percebem que elas sugerem pressupostos diferentes. Às vezes a mesma disciplina muda completamente apenas por causa de um professor, e aí parece haver uma repetição dentro dos conteúdos. Porém, o que ocorre é que a disciplina, elas tratam do mesmo assunto e os alunos têm dificuldade para perceber as sutilezas da diferença. Cara, isso aqui é evidente, isso acontece muito, muito, muito mesmo, porque o professor ele está dando uma aula, você não está entendendo nada, aí um outro professor vai dessa aula, ele vai falar coisas completamente diferentes, mas não é que são diferentes, é porque tem sutilezas, que provavelmente são influenciadas pelas linhas de pensamento, pelo modo como o professor tem, qual visão de mundo o professor tem, qual o objeto de estudo da linha daquele professor. Então, você quer ter um exemplo? Vai fazer, você que é behaviorista, tá? No 5º ano de faculdade ou no 4º, vai fazer orientação com um cara que é psicanalista, vai ver que você vai patinar, não vai fluir, não vai render, porque a compreensão de mundo é diferente, e é isso que o professor está criticando, né? Que mesmo que a gente pegue tudo que é irrelevante, que sobra ainda é relevante. E mesmo que a gente selecione só o que é relevante, ainda tem muita coisa que é indispensável. E em 5 anos a gente não aprende o que a gente precisaria no mínimo de 10. E aí o professor ele fala que embora isso seja aí uma realidade reconhecida por todos os profissionais, ela parece ser esquecida quando a gente se coloca a pensar num currículo ideal. Bem, o currículo ideal ele não existe, né? O que são os resultados? Isso é o resultado aí de perspectivas mais ou menos díspares, né, dos currículos, né? Porque eles são montados por diversas pessoas, diversos coordenadores, né, professores, e às vezes até por alunos que dão palpite, né? E assim fica nítido nesse contexto um jogo de interesse de várias ordens, né? Isso significa que esse jogo político ele não deva ser como uma guerra. Não estou falando isso. Estou falando que tem que ter no mínimo civilidade, tá, entre os envolvidos. Nenhum professor aí puxando sardinha para o seu lado. O professor ele faz uso aí de uma analogia muito interessante, né, do ponto de vista dele e o conceito da mãe suficientemente boa, do Winnicott, né, dizendo que a mãe boa é capaz de sustentar o filho até que ele subsista sozinho e depois precisa falhar para que o filho possa começar a se adaptar e viver plenamente, né? Assim sendo, deveríamos renunciar à crença de um currículo ou de um curso de psicologia que tenha como missão satisfazer a todos os desejos, né? Perseguindo uma impossível adaptação completa às necessidades de seus alunos. Bem, é óbvio, é claro que antes de deixar a desejar, foi preciso atender algumas necessidades que eram básicas, né? E essas devem ser cuidadosamente consideradas. E para isso é necessário muito investimento, muito trabalho, muita dedicação, né? É claro, é lógico que vai haver falha, mas falhas não consideradas que deverão ser solucionadas na medida do possível, tá? Porque o currículo suficientemente bom é aquele que dá subsídio para o aluno seguir sozinho, né? Porque a gente sabe que em 5 anos não vai ter condições de formar o cara como a gente queria. Então a gente pensa, se bem um currículo ele não pretende acompanhar o aluno ou dirigir o aluno durante toda a vida dele, mas ele tem que no mínimo preparar profissionalmente, e é exatamente por isso que nunca tem que ter um fim. E as faculdades apanham, né? A lógica do deixar a desejar, direto ou indiretamente, tem um objetivo, né? Que é o objetivo de fazer o aluno descobrir que as aulas, que as disciplinas e que os professores eles não são o suficiente, não se enganem, não são o suficientes, tá? Mas ele precisa, e nisso você se inclui, eu me incluo, que todos somos alunos, a buscar sempre o que falta. E na psicologia não é diferente. Em todos os cursos universitários existem disciplinas que são do tipo holding e outras que são do tipo orientação. Uma serve para você treinar e a outra serve para você orientar qual é o rumo que o aluno deve seguir. Tanto para formação e treinamento são necessários que as diferenças sejam apresentadas, né? Porque formar não é modelar, formar é oferecer continente matricial para que o aluno possa vir a ser como psicólogo, né? Vir a ser. Isso é um conceito bem legal da psicologia. E nesse sentido, ser psicólogo é saber lidar com o ecletismo da multidisciplinaridade, né? O professor ele deixa claro que a gente tem que saber que mesmo com esses argumentos não há dúvidas que estão faltando elementos no eixo formativo, né? Só que por outro lado, a gente teme que fique faltando condições para que o exercício de algumas habilidades, né, sejam treinados.
e isso influenciaria negativamente na formação. Então, o professor ele conclui dizendo que tomemos a insatisfação como motor e bússola do processo de preparação profissional, voltando sempre pelo reverso, né, ao que a gente propõe. E porque para mim é muito mais interessante um paradoxo gozado, né, do que um não. E aí eu concluiria isso dizendo, que também o professor conclui, ai da faculdade de psicologia que não consegue deixar seus alunos desejosos de mais psicologia, ou seja, fecundamente insatisfeitos com o que eles veem. Senão, não vai andar. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Assiste as outras, se inscreve no nosso canal e dá aquele curtir. Valeu?